Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, denominada aí Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. Nós estamos aqui no segundo capítulo deste documento, que tem como título O Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Bem, nós estamos vendo aqui com vocês, então, sobre a pessoa de Jesus Cristo, tudo o que ele significa, então, para a nossa salvação. Vimos aí no nosso último encontro sobre o magistério da Igreja, afirmando que Jesus é o Redentor universal, no Concílio Vaticano II, não é? Há ainda quem sustente a hipótese de uma economia do Espírito Santo com um caráter mais universal que a do Verbo encarnado, crucificado e ressuscitado. Bem, também essa afirmação é claro que é contrária à fé católica, que considera a encarnação salvífica do Verbo um acontecimento trinitário. Então, um não é maior do que o outro. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nos nossos tempos agora, ainda quem pregue, quem ensine, quem defenda a tese de que o Espírito Santo, que está agora atuando no mundo e na igreja, é maior, então a obra dele é maior do que a do Filho de Deus que se encarnou. Bem, então isto claro que não é verdade. Além de, a obra sempre é trinitária. Como assim? Sempre os três estão juntos, sempre trabalham juntos. Embora em cada uma destas dos acontecimentos existe o protagonista. Então, por exemplo, na criação, quem criou todas as coisas, já afirmado, confirmado várias vezes aqui, foi o Verbo de Deus. Claro que não era Jesus ainda, porque não havia sido encarnado. Ele estava criando as coisas, criando o mundo, criando o universo. Então, quem cria é o Verbo. Então, tudo é criado pelo Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas quem é o protagonista da criação é o Pai. Então, o Pai, ele que quis fazer a criação, ele que quis criar todas as coisas. Então, o Filho atende o desejo do Pai na força e na graça do Espírito Santo. Então, veja, os três estão juntos. Ora, na economia da salvação, que é o que ele está referindo aqui. O que é a economia da salvação? Bem, a economia da salvação é a salvação por si mesma. Mas, quando ela começa, quando ela se instala, quando ela tem um início mesmo, além da promessa, porque o Antigo Testamento são os livros, são as palavras de Deus da promessa, do que viria a acontecer. Então já falavam de Jesus, o Antigo Testamento fala de Jesus, fala do começo, desde o Gênesis. Já fala desse Messias que deveria vir. Principalmente no momento em que a serpente ali, que é o Satanás, como nós já vimos no nosso último programa aí, ele engana Adão e Eva. Então ali mesmo Deus já promete. Deus já fala. Olha, ele fala para a mulher e fala para a serpente. Ele fala, você, serpente, andará de rastos todos os dias, comerá o pó todos os dias, e você morderá o calcanhar, no caso da mulher. Mas a descendência da mulher pisará na sua cabeça. Então, quem que é a descendência dessa mulher? A quem o pai estava se referindo ali? Ao filho dele, que viria um dia encarnado, sim, morreria na cruz e pisaria na cabeça da serpente. Porque Jesus vence o demônio na cruz. Então, por isso que ele pisa a cabeça. Então, desde o Gênesis já a palavra fala de Jesus. Mas voltemos aqui então. E a economia da salvação
ela estava dizendo que ela se instala, ela tem início quando do sim de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora responde o sim ao anjo Gabriel. Neste exato momento, a economia da salvação se instala. Agora veja, querido irmão, querida irmã, o que aconteceu com Maria ali? O Espírito Santo, por vontade do Pai, traz a semente do Pai que se chama Verbo, que se chama Filho. Então, a semente, ele traz, o Espírito Santo traz. O próprio anjo Gabriel explica, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com a sua sombra. E ele, então, vai colocar dentro de você o Filho de Deus. Por isso que, teologicamente, falam que o Espírito Santo é esposo de Nossa Senhora. Então, é um termo usado aí, claro que não é um dogma, é uma questão aberta, mas muita gente fala isso, muita gente defende isso. Então, muito bem. Então, ali, quer dizer, aconteceu o quê? A Trindade estava ali. A vontade do Pai é que viesse o Filho que se encarnasse. Esperaram, então, Maria dizer o seu sim. Ela disse o seu sim. O Espírito trouxe a semente do Verbo, colocou em Nossa Senhora e ela gera o Filho de Deus. Então, ali está presente quem? O Verbo, na própria semente, o Espírito Santo que trouxe a semente e o Pai que está abençoando e querendo tudo aquilo ali que é obra dele. Então, veja. Então, na criação, o Pai é o protagonista, porque é ele que quis a criação. Na salvação, quem que é o nosso Salvador? Quem que é o nosso Redentor? Jesus Cristo. Então, quem que é o protagonista da salvação? Jesus, o Verbo encarnado. Mas o Pai está junto com ele. O Espírito está junto com ele. Não tem como separá-los. E agora, no tempo que nós estamos aqui falando, que é isso que aqui o Joseph Ratzinger está se referindo. Nos nossos tempos, quem que é o protagonista da santificação? Quem que realiza todas as coisas, todos os sacramentos? Quem que realiza todas as curas, conversões? É o Espírito Santo. Ele que traz toda a bênção para nós. Então, ele é o protagonista. Mas com ele também está o Filho. Também está o Filho de Deus, claro. Está presente na Eucaristia, está presente na palavra, está presente nos sacramentos, está presente no sacerdote, no diácono, em você e em mim. Então, e o Pai está junto também. Mas o protagonista agora é o Espírito Santo. E não podemos dizer, como aqui eles estão falando, que não é possível que o Espírito Santo seja, então, maior do que o Verbo, não. É que o Verbo já ascendeu, já fez tudo o que ele fez, aqui o Verbo encarnado, que se chama Jesus, já fez tudo o que ele fez, já anunciou o Evangelho, morreu na cruz, ressuscitou, nos salvou e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, é o que nós proclamamos no nosso credo. Aí ele envia o Espírito Santo, que é o Espírito dele mesmo. Ele envia para ficar eternamente conosco. Mas não que ele jogou o Espírito Santo aqui pronto e falou, se vira Espírito Santo. Não, ele está junto, como o Pai está junto. Então, claro que essa afirmação, dizendo que o Espírito é maior, o caráter dele agora é mais universal do que Jesus Cristo. Não, então é uma afirmação contrária à nossa fé, que considera a encarnação salvífica do Verbo um acontecimento trinitário, né? Como nós já vimos. No Novo Testamento, o mistério de Jesus, que é o Verbo encarnado, constitui o lugar da presença do Espírito Santo. Então, ele constitui. Quer dizer, onde está o Verbo encarnado, está o Espírito Santo. Que ele que trouxe o Verbo. Ele que trouxe a semente. Não é? E colocou em Nossa Senhora. Então, o Espírito Santo, Verbo encarnado, constitui o lugar para o Espírito Santo e o princípio da efusão na humanidade. Não só nos tempos messiânicos, não só, mas também aos que precederam a sua entrada na história. Então, tem algumas citações aqui que ele coloca dos tempos messiânicos,
que é o tempo messiânico? É o tempo da encarnação do Verbo. Quando vem o Verbo encarnado como Messias. O que é o Messias? É o Salvador. É o ungido de Deus. Ungido de Deus. Então, essa palavra Messias, bem colocada, fica como ungido. Por isso que o nome, por exemplo, o nome do Filho de Deus, o Filho da Virgem Maria, ele é chamado nós chamamos, né, de Jesus Cristo. Mas Cristo vamos dizer assim, não é o nome próprio de Jesus. É um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque Cristo, Christos em grego, quer dizer ungido. O que quer dizer ungido? Cheio do Espírito Santo. E Jesus, o que quer dizer? É o nome hebraico, diferente do Cristo. Cristo é grego. E Jesus é hebraico, que quer dizer Yeshua, que quer dizer Deus salva. Então seria Jesus, vírgula, o Cristo. Mas nós tiramos a vírgula e tiramos o O. Ficou Jesus Cristo. Ficou o nome próprio para nós. Mas não é o nome próprio. Quer dizer, é aquele que salva, Yeshua, aquele que salva cheio do Espírito Santo, que é o Christos, é o Cristo. Então o tempo messiânico, qual que é o tempo messiânico? Da vinda do Filho de Deus encarnado para nos salvar. E daí derramou o Espírito Santo para ficar eternamente conosco. Aí é o que vai falar Atos 2, 32 a 36, que é chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento impetuoso, então surgiram as chamas de fogo, línguas de fogo, que repousaram sobre todos eles, inclusive Nossa Senhora estava lá também, e 120 pessoas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, muito bem, isso daí pertence ao tempo messiânico. Então, a vinda do Espírito pertence ao tempo messiânico. Não existe tempo messiânico sem a vinda do Espírito Santo. Não tem como. Então, veio o Messias, fez tudo o que ele fez, na força e na graça do Espírito, evidentemente, e depois ele derrama o Espírito Santo para que a igreja fosse cheia da graça de Deus. Todos nós cheios da graça de Deus. Vai falar também em João 7,39. João 7,39 é aquela festa das tendas, né? Onde todo mundo trazia água dos seus países e colocavam toda aquela água em odres e colocavam nas ruas. E todo mundo festejava, então, durante 7 dias, morando em tendas. Por que morando em tendas? Saíam das suas casas e armavam as tendas, para lembrar o povo no deserto, que ficou 40 anos, 40 dias lá. Então eles ficavam também ali um bom tempo nessas tendas. E no último dia da festa, todos então poderiam experimentar aquelas águas de todos os lugares. Então águas diferentes, né? Águas puras, águas potáveis, evidentemente, que todo mundo podia beber. Então, cada um experimentando. Não, mas que água gostosa, mas essa aqui é leve. Olha essa daqui, parece que é diferente e tal. Então, experimentavam. Mas Jesus, no último dia da festa, já que ele participava também das festas, o que ele fez? Ele subiu num lugarzinho ali, quem sabe em cima de uma caixa, numa pedra, algo assim, e começou a clamar. Bem, o que é clamar? É falar em voz alta, quase gritar. Ele dizia, quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque vossos pais beberam aí das águas do deserto e morreram. Mas quem beber da água que eu lhe der, será também fonte de água viva. Então ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. Que todos receberiam o Espírito que é dele, né? E se tornariam também fonte de água viva. Então você é uma fonte de água viva, eu também sou uma fonte de água viva. Porque o Espírito Santo está sempre aí sendo jorrado do nosso coração. Então nós nos enchemos do Espírito para dar o Espírito também para as outras pessoas.
evidentemente em atos, em carinho, em palavras, em pregações, em cantando, dando testemunho. Assim a gente dá o Espírito Santo, rezando pelas pessoas. Outra passagem aqui, também de João, capítulo 20, 22. Bem, aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Ele aparece então para os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, esse soprar do Espírito Santo pertence também ao tempo messiânico, ao tempo de Jesus. Também vai citar aqui 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45 vai dizer também, deixa eu pegar aqui para você essa leitura, para ler bem o versículo, que eu não lembro de cor, mas diz assim: como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Então isso também pertence aos tempos messiânicos. Espírito vivificante, quer dizer, o espírito que dá vida. Então o Espírito Santo, ele comunica a vida, ele dá a vida e transforma você e eu em pessoas vivificantes. Quer dizer, que temos a vida nova, temos a vida no Espírito, você tem e eu tenho a vida no Espírito, e nós podemos comunicar também essa vida. Então isso faz parte também dos tempos messiânicos. Aí ele vai dizer também aqui, que os que nos precederam, a sua entrada na história. 1 Coríntios 10, 4. Assim, aqui ele vai falar do povo lá de Deus, um povo no deserto que bebiam de uma bebida espiritual. Lembra daquele rochedo de Horebe? Aquele rochedo que quando o povo começou a reclamar de falta de água, né? Estavam com sede, começaram a reclamar para Moisés. Moisés foi lá na tenda, lá na Arca da Aliança, falar com Deus, não foi? Então, e daí o que aconteceu? Aconteceu que Deus falou para ele, olha, tá vendo aquele rochedo ali? Uma pedra, né? Uma pedra grande. Então vai lá e bate com o seu cajado naquela pedra e vai sair água. E ele foi e fez aquilo. E saiu água. E aquela pedra, aonde eles iam, a pedra estava junto com eles. Então a pedra os seguia. A pedra andava com eles. Porque todas as vezes que eles queriam água, eles iam na pedra buscar água. Então aí São Paulo vai dizer, aqui em 1 Coríntios 10, versículo 4. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Essa pedra já era Cristo, porque Cristo que dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo o que é? Uma das formas dele, água viva. Água viva. É o que Jesus falou lá em João 7,39, que eu acabei de falar para vocês aqui. Quem beber de mim jorrará um rio de água viva, e quem beber desta água também, além de matar a sua sede, também será uma fonte de água viva. Então ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Agora, como é que podia sair água dessa pedra? Como é que essa pedra seguia o povo de Deus lá no deserto durante 40 anos? Então, isso tudo é mistério. Isso tudo é graça de Deus. Mas é claro que é o Espírito Santo. Não tem jeito, não tem como. Dizendo que aquela pedra já era Cristo. Entende? Quer dizer, é uma água que matava a sede, eles tinham sede novamente, ok. Mas quando viesse o Messias, quando viesse o tempo messiânico, como aconteceu, ele derramaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo mataria a nossa sede de Deus, a sede das coisas, os desejos que nós temos. Ele mataria toda essa sede aí. Por isso que quanto mais você se entrega ao Espírito, menos sede das coisas do mundo você tem. E mais sede de Deus você tem. Você não quer mais se satisfazer com as coisas do mundo, porque elas são enganadoras, são ilusórias, são passageiras. E o que é de Deus é eterno, permanece para sempre, não é passageiro.
Então, nesse sentido aí que nós estamos estudando essa parte aqui, né? E também ele vai falar aqui de 1 Pedro 1, 10, 12. 1 Pedro 1, 10, 12. Capítulo 1, versículo 10 a 12. Diz assim: esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Que graça que é essa? A graça dos tempos messiânicos. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Nós está falando de quem aqui? Dos profetas do Antigo Testamento que falavam sobre esse Cristo que viria. Por exemplo, Isaías, chamado de profeta messiânico, ele falou tudo sobre Cristo 700 anos antes de vir Cristo ao mundo. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós estas revelações que agora vos têm sido anunciada por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Quer dizer, depois de Pentecostes. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Os próprios anjos desejam contemplar essas revelações dos tempos messiânicos. Porque isso daí também foi um segredo de Deus. O demônio, que também é um anjo, porém decaído, não foi revelado aos anjos o tempo messiânico. Quando seria e como seria. Então aí o Espírito Santo falava, né, nos profetas. Claro que os anjos ouviam, evidentemente. Mas eles não tinham uma ideia plena do que seria os tempos messiânicos, que é toda essa graça derramada sobre nós, em profusão de poder, de transformação, de salvação. Eles não imaginavam isso. Bem, o Concílio Vaticano II repropôs à consciência da Igreja essa verdade fundamental. Ao expor o plano salvífico do Pai sobre a humanidade inteira, o concílio liga estreitamente, desde o princípio, o mistério de Cristo com o mistério do Espírito Santo. Toda a obra de edificação da Igreja por parte de Jesus Cristo cabeça, no decorrer dos séculos, é vista como uma realização que ele faz em comunhão com seu Espírito. Não tem como Jesus fazer as coisas sem estar em comunhão com o seu próprio Espírito. Ele faz a vontade do Pai em primeiro lugar, mas essa vontade do Pai é feita pelo Filho na força, na graça, no poder do Espírito. Não tem como eles trabalharem separados. Não tem jeito. Além disso, a ação salvífica de Jesus Cristo com e por seu Espírito, quer dizer, com o Espírito e por seu Espírito, estende-se para além dos confins visíveis da Igreja. Quer dizer, estende para onde? Para toda a humanidade. Lembra quando eu falei para vocês uns dias atrás aí? Que a semente do Verbo foi colocada em Nossa Senhora para gerar o Filho de Deus. Mas essas sementes que o Espírito Santo trouxe também foram espalhadas pelo universo. De modo que você pode encontrar a Deus em todas as religiões, em todas as doutrinas. Tem sinal de Deus, tem presença de Deus. Nem que seja 1%. Mas que tem. Porque Deus, a intenção dele é salvar a todas as pessoas. Indiferente se são católicos, se são cristãos de outras denominações, se são espíritas, se são budistas, se são testemunhas de Jeová, ele tem que salvar. A vontade dele é recolher seus filhos de volta. Pense você, um pai, uma mãe aí que tem 5, 6 filhos, não sei, estou aqui fazendo uma hipótese. Todos eles obedecem ao pai e à mãe, todos eles são certinhos, fazem o que o pai e a mãe mandam? Não. Muitos deles partiram para a droga, para o crime, estão presos, outros estão drogados, perdidos aí, outros se desviaram para a corrupção do dinheiro. Então,
Mas a mãe e o pai não os ama igualmente? E a mãe e o pai não os quer de volta para casa? Não importa o que eles tenham feito, o pai e a mãe vai lutar sempre para que os filhos voltem. E para que os filhos encontrem o caminho correto. E o pai e a mãe faz isso. Então Deus também faz assim. Evidentemente, nós somos reflexo de Deus. Então Deus também quer, onde estiver os queridos dele, os amados dele, que é o povo inteiro, ele vai lutar para trazer aquelas pessoas de volta. Então por isso que essas sementes do verbo foram espalhadas em todo lugar. E aqui o Joseph Ratzinger está explicando de uma outra forma, mas é a mesma coisa. Então, para além, né? Então, aí, a ação salvífica de Jesus Cristo vai além da igreja. A igreja tem a plenitude da salvação. Isso é uma coisa. Ela tem todos os meios de salvação, coisa que não acontece em outras igrejas ou em outras denominações cristãs ou em outras religiões. Eles não têm plenitude da revelação, não têm plenitude da salvação, mas tem alguma chance. Nós, na Igreja Católica, nós temos garantia de salvação. Garantia. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então isso é garantia. Isso não existe em nenhuma outra religião, em nenhuma outra doutrina. Islâmica, do Maomé, seja o que for. Não existe, não existe. Mas lá existe o quê? Chance de salvação. Quer dizer, por algum outro meio que nos é desconhecido, Deus age no coração daquelas pessoas e quer salvá-los. Então, aí que está. Bem, vamos lá. Falando do mistério pascal, em que Cristo já associa vitalmente a si no Espírito, o crente... então eu li aqui de uma forma errada. Falando do mistério pascal, em que Cristo já associa vitalmente a si no Espírito, o crente, e lhe dá a esperança da ressurreição. Quem que é o crente? Aquele que acredita em Deus. Você acredita em Deus, então você é crente. Porque você acredita. O concílio afirma: isso vale não somente para os cristãos, mas também para todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera de modo invisível. Com efeito, tendo Cristo morrido por todos, e sendo uma só a vocação última do homem, isto é, uma vocação divina, quer dizer, eu participar da divindade sem me tornar Deus, devemos admitir que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de se associarem do modo que só Deus conhece ao mistério pascal, que é o mistério da salvação. Só Deus conhece os meios, os modos de alguém que está fora da igreja se associar a Ele, quer dizer, estar com Ele. Só Deus conhece. E Ele investe. O que nós sabemos, sim, é que Deus investe em todos os homens, em todas as pessoas, para que eles venham para a salvação. Homens aqui, sentido gênero humano, então homem e mulher, evidentemente. Ele vai investir tudo o que ele tem para salvar. Claro que na Igreja Católica estava dizendo, nós temos a plenitude da salvação, quer dizer, todos os meios de salvação estão dentro da Igreja Católica. Todos os meios. Porém, onde não existem esses meios de salvação em outras igrejas e doutrinas, não existe, é verdade, Deus vai agir de um modo diferente lá, do modo que só Ele conhece, que só Ele sabe, para atrair as pessoas a Ele. E Ele atrai as pessoas pelo amor, dando às pessoas condições de amar aos outros, sem mesmo conhecer os 10 mandamentos, sem mesmo conhecer nenhuma palavra anunciada, nenhuma palavra revelada. Pessoas não conhecem. Quem é budista, é brahmanista, shintoísta, espírita, eles não conhecem nada da palavra de Deus. Então, o que acontece? Deus vai agir de uma outra forma. Porque Deus quer salvar a todos, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, você e eu, nós temos a plenitude da salvação. Nós temos os sacramentos que ninguém tem. Então, nós temos que aproveitar isso ao máximo e anunciar isso aos outros, para que eles também venham participar dessa ceia maravilhosa que você e eu participamos.
Ok, querido irmão, querida irmã? Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Amanhã, nosso próximo encontro, daremos continuidade aos nossos estudos aqui sobre o Dominus Jesus. E um estudo maravilhoso sobre Jesus Cristo e a salvação, não é? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude, rezando uma Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.